E nós vamos para a atividade 3. Atividade 3 fala o seguinte: resultados de uma equação de primeiro grau com duas variáveis. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos partir da reta e nós vamos construir aqui, ó, o gráfico. Então, observe o plano cartesiano. O plano cartesiano é isto aqui, onde estão destacados alguns pontos pertencentes à reta que representa uma equação com duas variáveis. Analise e registre na tabela abaixo quais são esses pontos. Então, vamos olhar aqui primeiro o ponto A. O ponto A está em x igual a 9 e y igual a 2. Então, eu vim aqui e coloquei a resposta. O ponto A é x igual a 9 e y igual a 2. O ponto B, x igual a menos 1 e y também igual a menos 3. Então, vim aqui e localizei. Depois, o ponto C, x igual a menos 3 e y igual a menos 4. Vim aqui, contei ó, quais são as localizações e coloquei lá, certo? Então, eu peguei a reta, encontrei os pontos e dei as coordenadas. Eu consigo fazer os dois caminhos. Eu dou os pontos e aí eu traço a reta. Eu consigo, das retas, vocês localizam pontos pertencentes a ela e aí acham as coordenadas, tá? Vamos para o 3.2, que é aí que é o foco do nosso estudo dessa aula e é aí que nós vamos precisar prestar bastante atenção, porque a atividade de resolução dessa semana tem a ver com isso. Eu tenho aqui algumas expressões algébricas. Todas essas expressões são expressões que têm duas variáveis, a y e a x, ou seja, dois valores desconhecidos, tá? O que ele quer que a gente faça? Trace as retas e aí depois a gente vai responder quais são as expressões que geraram uma reta. Tracem as retas, não, perdão, tracem os gráficos, tá? Então vamos lá. Primeiro, como que a gente faz? A gente joga valor para x e vamos ver o que acontece com y. Dica: joga sempre valores perto do zero. Ah, eu quero jogar um negativo também. Pode jogar. Eu, geralmente, gosto de jogar um negativo, o zero e um positivo. 3 valores é o suficiente para a gente conseguir fazer. Como a gente está nesse processo inicial, eu coloquei 4 valores aqui, 4 valores positivos para não confundir vocês logo de início. Então, ó, eu tenho a expressão que é y igual a 2x menos 3. Então, o que eu faço? Escolho um valor para x. Qual é o valor que eu vou escolher? X igual a 0. E vou substituir na continha. Se no lugar do x eu coloco 0, vai ficar 2 vezes 0 menos 3. 2 vezes 0, 0. 0 menos 3, menos 3. Então, o que aconteceu? Encontrei 2 valores, que vai dar um ponto. Um valor x, que é 0, e um valor y, que é menos 3. X igual a 0 e y igual a menos 3 vai estar justamente aqui, ó, nesse local. Aí eu vou para o próximo. X igual a 1. Então, 2 vezes 1, menos 3. Perceba que eu só troquei o valor de x na expressão. 2 vezes 1, 2. 2 menos 3, menos 1. Então, x igual a 1 e y igual a menos 1. X igual a 1 e y igual a menos 1. Tá aqui o ponto. Depois, x igual a 2. Venho, troco na equação. 2 vezes 2, 4. 4 menos 3, 1. 2 e 1. Então, coloquei 2 e x igual e y igual a 1. Coloquei aqui. Depois 3. 2 vezes 3, 6. 6 menos 3, 3. Então, 3 e 3. Tá aqui o nosso quarto ponto. São 4 pontos e por esses 4 pontos eu vou conseguir traçar uma reta. Então, esta reta representa a solução dessa primeira equação, y igual a 2 menos x, tá? E assim eu vou fazer para os 4 itens. Vamos lá? Vamos ver. Primeiro, vamos para o item B. Eu troquei a equação agora na nossa tabela por menos 3x menos 1. É igualzinho ao anterior. Escolhi 3 valores, 0, 1 e 2. Troco o x por 0 e vamos fazer o cálculo. Menos 3 vezes 0, menos 1. Qualquer número vezes 0 é 0. 0 menos 1, menos 1. Então, achei os dois pares aqui, ó, 0 e menos 1. Vamos para o próximo. Vou trocar o x por 1. Y igual a menos 3 vezes 1, menos 1. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 menos 1 dá menos 4. Então, mais um par de pontos. E x igual a 2.
y igual a menos 3 vezes 2 menos 1. Vai dar menos 6 menos 1, que o y então vai ser menos 7. Mais um parzinho aqui. Localiza os pontos no plano cartesiano e por ele passa uma reta. Joia? Tá, então, ó, veja bem. Fiz o primeiro, fiz o segundo e deu uma reta. Vamos para a segunda situação, que é x elevado a 2 menos 1, ou x ao quadrado menos 1. Do mesmo jeito que no outro exercício a gente estava fazendo, aqui eu também vou fazer. Eu vou pegar, colocar valores que eu escolho, da minha escolha, no lugar do x. Vou colocar 0. 0 ao quadrado menos 1. Quanto que é 0 ao quadrado? 0. 0 menos 1, menos 1. Achei um par. Aqui eu vou colocar 1. 1 ao quadrado menos 1. 1 menos 1, 0. Vou colocar mais um valor, 2. X ao quadrado no lugar do 2. Então, 2 ao quadrado menos 1. 2 ao quadrado é 4, menos 1, 3. Agora, no lugar do x, eu vou colocar menos 1. Então, menos 1 ao quadrado menos 1. Só que menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Então, ficou 1 menos 1, 0. O que eu quero que vocês percebam, turma? Foi necessário atribuir um valor negativo nesse caso, porque eu quero mostrar para vocês uma coisa. Primeiro, eu coloquei 1 e o resultado deu x, aliás, x1, o resultado deu y igual a 0. Quando eu coloquei x igual a menos 1, o resultado também deu y igual a 0. Por quê? Porque na hora que eu localizar os pontos aqui no plano cartesiano, vocês estão vendo que não vai dar para eu traçar uma reta? Eu não consigo traçar uma reta unindo tudo eles. Então, como que eu vou fazer? Eu vou colocar uma parábola. Essa curvinha aí, ó, chama-se parábola. Então, o que eu quero que vocês percebam? Esta equação aqui, ó, x ao quadrado menos 1, não deu reta, deu curva, deu parábola. Vamos para a próxima, que é x ao quadrado? Vamos fazer o mesmo cálculo. No lugar do x, eu coloco os números que eu escolho. Eu vou escolher 0, 1, 2 e menos 1. 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao quadrado, 1 também. Repetiu novamente a mesma situação. Se eu colocasse o menos 2 ao quadrado também ia dar 4. O que ia acontecer? Ia acontecer de o ponto, o primeiro ponto, que é 0 e 0, deu aqui. O segundo ponto, o B, que é 1 e 1, deu aqui. O terceiro ponto, que é o C, que é 2 e 4, deu aqui. Aqui eu esqueci de marcar. O ponto D está aqui, ó. Ele é menos 1 e 1. O que aconteceu? De novo, eu não consigo juntar com uma reta, eu vou ter que fazer uma parábola. Então, o que a gente vai conseguir perceber, gente? As expressões que geraram retas foram as de equação de primeiro grau. Tudo que era equação linear, ó, sem ter o expoente aqui, deu reta. Quando eu coloquei o expoente 2, o que vocês viram que aconteceu? Deu uma curva, ou seja, deu uma parábola. Então, para representar todas as situações de expressões que é de primeiro grau, eu faço reta, tá ok? Vamos agora para a atividade 4, que a gente já está chegando ao final, e aí nós vamos para o quadro que eu vou fazer alguns exemplos. Solução de uma equação do primeiro grau com duas variáveis. Aí foi dada uma tabela. Vocês têm que analisar a tabela e identificar os pares ordenados que atendem à regra. Qual que é a regra? O valor de x é o dobro do valor de y. E em seguida representar no plano cartesiano. É facinho, gente. É só bater o olho aqui, ó, e ver o que está o valor de y sendo o dobro de x. Ah, mas 0, que nem você colocou aqui como sendo a resposta, não é o dobro. Ué, tudo que quando eu multiplicar por 2 de o valor anterior, aliás, tudo que quando eu faço 2 vezes o valor de x e bate lá na tabela, é a resposta. Então, ó, 0, 2 vezes 0, 0. Bateu, esse aqui é um valor que eu tenho que escolher. 1, 2 vezes 1, 2. Bateu, então esse aqui é o valor que eu tenho que escolher. Menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Bateu esse valor, eu escolho. Vamos ver esse aqui, por que eu não escolhi. 1 vezes 2 dá 2. E aqui dá menos 2, então esse eu não escolhi. 0. 2 vezes 0, 0. Aqui eu não escolho. Menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então esse aqui eu também não vou escolher. Tá fácil entender, né?
tudo que quando eu fizer o primeiro vezes 2 e bate o segundo valor aqui, eu pinto de azul. E foi assim que ficou a resposta desse exercício. Aí, feito isso, o que eu vou fazer? Todos esses valores que eu pintei de azul, eu vou representar aqui no plano. Eu vim aqui e marquei o 0 e o 0, eu marquei o 1 e o 2, eu marquei o menos 2 e o 4, e assim foi. Quando eu terminei de marcar todos, eu vim com a régua e consegui traçar uma reta unindo esses pontos, tá? Tem um programinha que se chama GeoGebra. Eu vou ver se eu consigo fazer uma pequena aulinha durante essa semana e mando para vocês no WhatsApp, para vocês verem como que coloca esses pontos no computador, tá? O que aconteceu? Só dá para juntar esses pontos com uma reta. Então, o que aconteceu? Esses pontinhos que eu pintei de azul, eles são soluções de uma equação. Eu ainda não sei qual, mas é a solução de uma equação. Por quê? Porque representou uma retinha aqui, tá? Aí o exercício 4.2, ele pergunta qual que é a expressão algébrica que representa o valor do y ser o dobro do valor do x? Turma, é transformar isso que eu falei na linguagem materna para a linguagem matemática. Y tem que ser igual ao dobro de x. Ué, y tem que ser igual a 2 vezes x. Tá aqui a resposta. Matou. Essa reta aqui, essa reta bonitona aqui, ela é a expressão gráfica dessa continha aqui. Entenderam? Vamos para a lousa que eu acho que vocês vão entender melhor comigo fazendo passo a passo dos exercícios. Vamos lá. Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho de plano cartesiano, então? Eu vou desenhar aqui para vocês, em cima dessa linha quadriculada que eu tentei fazer, dessa malha quadriculada, o que a gente pode chamar de plano cartesiano. Aqui, ó, na horizontal eu tenho o eixo X, e na vertical eu sempre vou ter o eixo Y, tá? O que acontece? O plano cartesiano... O que acontece? O plano cartesiano, ele é uma maneira de representar a localização em um mapa, localização geográfica e as representações de funções matemáticas, tá? Então, como vocês estão vendo aí, cada pontinho nesses espaços, eles têm um endereço. É como se fosse o endereço de uma casa. Para localizar, para entregar uma correspondência na nossa casa, a gente precisa do nome da rua e o número da casa, não é? É mais ou menos a mesma coisa aqui. Eu preciso, para localizar cada ponto aqui no plano cartesiano, eu preciso da coordenada x e da coordenada y. Então, vamos pegar esse ponto aqui, por exemplo. Esse ponto, ele tem uma coordenada x, e como a gente está falando de malha quadriculada, vamos dizer que tem que ser todas elas do mesmo tamanho. Aqui eu tenho 1 e 1 também. Então, este pontinho aqui, ele tem as seguintes coordenadas, 1 e 1. E aí, geralmente, eu dou um nome para esse pontinho. No caso aqui, eu vou dar o nome de A. Se eu pegar esse pontinho aqui, ó, na vizinhança, ele não vai ter o mesmo endereço. Ele vai ser a coordenada x igual a 2 e y igual a 1. Sempre eu represento primeiro a x e depois a y, 2 e 1. E aí, eu chamo esse pontinho de B. Então, o que eu tenho que saber, pessoal? Que se nós estamos falando de uma orientação, na direita do eixo x, eu tenho positivo. Na esquerda, eu tenho negativo. Então, se eu pegar o pontinho aqui, ó, eu vou ter coordenada x igual a menos 1. Então, este pontinho aqui vai ser menos 1 e o y igual a 1. Esse aqui é o pontinho que eu vou chamar de C. Os nomes que eu dou são de livre escolha, tá? O que eu preciso ter especial atenção? Aqui, ó, no encontro dos dois, é a origem que a gente chama, é o 0. Então, toda vez que eu tiver um ponto em cima desse eixo, quer dizer que uma dessas coordenadas aqui é 0. Eu preciso pensar qual que é. Vamos pensar nesse ponto aqui, ó. O x não tá nem para lá nem para cá, ele passou aqui. Então, qual que é a coordenada que é 0? É o x. E a coordenada y, neste caso, é 1.
Então, este pontinho aqui que eu vou chamar de D, ele é x igual a 0 e y igual a 1, certo? O que mais que eu posso observar? Pode acontecer de eu achar que, se eu localizar um ponto com essa representação aqui, que eu vou colocar, ó, 1 e 0, pode acontecer de eu achar que ele é o mesmo ponto, mas ele não é. Vamos pensar, x igual a 1, tá aqui. Y igual a 0, aqui. Onde estaria esse ponto ali que eu coloquei no canto? O x igual a 1 e o y igual a 0. Estaria aqui. Então, isso é de extrema importância, tá? Aí, pessoal, outra coisa que eu quero falar para vocês é que, se eu encontrar uma reta, e essa reta está representada no plano cartesiano, eu consigo dizer para vocês alguns pontos que pertencem a essa reta, tá? Então, olha só, tem uma reta desenhada aí no quadro, vocês estão vendo o eixo X e aqui tá o eixo Y. E eu consigo localizar, por exemplo, quais são essas duas coordenadas desses dois pontos. Por exemplo, X, 1, 1, 2, X, 2. E o Y, tá para cima ou para baixo? Não, tá em cima do eixo, Y igual a 0. Então, esse ponto aqui é 2 e 0. Vamos para esse aqui. Qual será que é a coordenada desse aqui? O x está no quê? No 1. Mas e o y? Está no menos 1, tá para baixo. Então, eu achei dois pontos que pertencem a essa reta. Então, veja bem, eu consigo dar os pontos e vocês fazerem a reta. Eu consigo dar a reta e vocês encontrarem os pontos, tá? São algumas situações. Vamos agora para a próxima etapa do que eu quero fazer, que é, eu dou uma expressão e vocês vão lançar essa expressão na representação gráfica, tá? Que é esse o nosso objetivo. Então, pessoal, ó, eu coloquei aqui um exemplo do que eu peço para vocês fazerem para aula de atividade dessa semana, e também um exemplo parecido com as atividades, deixa eu ver que número, com a atividade 3.2 que foi feito na aula e lá no material já está resolvido. Então, eu dei uma expressão e essa expressão tem duas variáveis, x e y. Então, é assim, ó, x mais y igual a 3. Ou seja, todos os números que quando eu somo dá 3. Mas o que eu vou fazer? Eu vou isolar o y. Por quê? Eu vou deixar o y em função de x. Então, eu vou resolver isso aqui do mesmo processo que a gente faz para resolver uma equação. Eu pego o número que está aqui, que no caso é x, e passo fazendo a operação inversa. Ele não está somando, ele vai vir tirando. Então, a expressão que eu tenho é y igual a 3 menos x, ok? O que eu vou fazer? Vou escolher 3 valores para x e vou substituir nessa expressão aqui e vamos ver o que acontece. Lembra do que eu falei? Escolhe valores perto do eixo. Eu vou escolher um negativo, o 0 e um positivo. Como eu não sou boba nem nada, eu vou escolher números pequenos, tá? Então, eu escolhi o menos 1. Y igual a 3 menos 1. Precisa prestar especial atenção nessa parte aqui. Eu troquei o x pelo número que está aqui. Então, eu tenho que colocar menos, que é da expressão, menos 1, tá? Isso aqui vai ficar 3 mais 1. Vai ficar 4. E aí, eu cheguei num par ordenado. Qual é o par ordenado? X igual a menos 1 e y igual a 4. Aí, eu vou fazer a mesma coisa para o x igual a 0. Eu venho aqui e coloco y igual a 3 menos 0. Só que 3 menos 0 é 3. Então, achei o segundo par. É x igual a 0 e y igual a 3. E agora, vou para a última coordenada que eu quero, que é substituindo o x por 1. Vai ficar y igual a 3 menos 1. E encontrei o valor 2. Achei mais um par. O par ordenado agora é 1 e 2. Eu não sei se vocês estão escutando, pessoal, um barulho insuportável do vizinho fazendo sei lá o que, uma reforma, mas ele não tá hoje contribuindo com a tia Val, não. O que eu fiz, pessoal? Não tenho esses pontos, esses 3 pontos, essas 3 coordenadas que estão aí, eu vou localizar ela no meu plano cartesiano. E para isso, tem que usar régua. Se eu não usar régua, vai ficar complicado de fazer. O duro é que eu tô com a mão segurando aqui a câmera, porque deu um probleminha, tá tudo dando um probleminha, já é pra gente voltar a trabalhar no presencial, né, pessoal?
o pedestal tá torto. Mas enfim, vamos lá. Vamos achar primeiro o ponto x igual a menos 1 e y igual a 4. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou usar aqui na minha régua, vou usar essa medida aqui da régua, ó. A régua assim, para poder ficar mais visível. Então, x igual a menos 1 e y igual a 4. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer os pontilhadinhos aqui. Se vocês tiverem folha quadriculada para fazer esse tipo de situação, é melhor. E aqui eu achei o primeiro ponto. Vamos chamar esse ponto de A. Depois eu vou fazer o segundo ponto, que é x igual a 0 e y igual a 3. Se o x é igual a 0, ele não pula nem para lá nem para cá, ele passa em cima do eixo. Y igual a 3, tá aqui. Vamos chamar esse pontinho de B. Vou colocar aqui do lado a letrinha dele. E o x igual a 1 e y igual a 2. Vamos lá? X igual a 1. Ah, tem que usar a régua, né? Para ficar no mesmo tamanho. X igual a 1 e o y igual a 2. Aqui tá meu outro ponto. O que eu vou fazer, gente? Com esses 3 pontos, eu consigo traçar uma reta. Vou até pegar uma caneta de outra cor para poder mostrar para vocês como que eu vou fazer a representação. Não precisa fazer a reta só passando pelos 3 pontos. Vocês podem fazer do jeito que eu fiz aqui, ó. Esticar ela. Pronto. O que aconteceu, turma? Essa reta bonitona aqui, ela é a representação gráfica dessa equação com 2 incógnitas. Vocês entenderam? Então, o que a gente fez hoje? O que a gente aprendeu hoje? Eu relembrei vocês como que trabalha com plano cartesiano. Eu relembrei para vocês como que trabalha equação. E com esse trabalho de equação, eu venho aqui e coloco a representação dos pontos no plano cartesiano e uno esses pontos com uma reta. E aí, eu consegui fazer a representação gráfica de uma equação. É isso, ó. Isso aqui e isso são matematicamente a mesma coisa, ok? Acho que deu para entender, né? É assim que vocês vão fazer a atividade que eu pedi para vocês para essa semana, tá bom? Um abraço, qualquer coisa vocês podem me chamar.